Boa tarde, irmãos. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde também, nossos amigos aí do YouTube. Tudo bem com vocês? Tranquilo? A nossa palestra de hoje é uma palestra realmente bem diferenciada do que vocês já ouviram até o momento. Eu quero dizer para vocês que vai mudar muito a vida de vocês, né? E a maneira como vocês se comportam também, tá? Então, vocês trouxeram materiais para fazer anotações, quem trouxe seu caderno, quem trouxe o seu lápis, tá? Você também, meu amigo do YouTube, você que está nos ouvindo essa palestra, queremos pedir que você pegue uma caneta, que você pegue também seu lápis, para que você possa escrever, tá? Uma caderneta, tudo que se precisar, para que você possa anotar alguns pontos importantes. Então vamos anotar alguns pontos importantes, tá? Vamos só aguardar as meninas que foram buscar, né, as suas cadernetas. Mas vamos lá então, pessoal, para o primeiro ponto, tá? Quem tiver também celular, quiser anotando no celular, vão guardando. Pessoal, que isso aqui é para a vida, tá? Não é somente para você ouvir hoje e esquecer, é para a sua vida inteira, tá? Então, quando você pretende fazer uma pregação, a primeira coisa, pessoal, que você deve ter é a presença do Espírito Santo em sua vida. Então, primeiro item, tá? Presença do Espírito Santo em nossa vida. Pode escrever lá. Item 1. Presença do Espírito Santo em nossa vida. Esse é o primeiro item. Pessoal, não existe técnica, não existe método que possa substituir em uma pregação a presença de quem? Do Espírito Santo. Quando você vem pregar, ou vem o Espírito Santo, ou vem o Espírito de Satanás. É assustador, né, irmãos? Falar que numa pregação o Espírito de Satanás possa vir com um pregador para ele falar de Deus. Isso é assustador. Mas dentro desse assunto, aconteceu comigo o seguinte caso, pessoal. Eu estava pregando na igreja de Jardim Umuarama, em São Paulo. E vocês podem notar que eu sempre gostei de usar slide, né? Então eu estava pregando sobre um determinado assunto, irmãos, na igreja do Umuarama. E aí eu lancei um slide com uma música bonita, gostosa mesmo. E aí no meu ouvido esquerdo, uma voz disse para mim o seguinte: tira o som. Olha, tira o som. Aí eu peguei eu senti que era a voz de Deus pedindo que eu tirasse o som. E naquela hora, mas como tirar o som dessas imagens aqui? Aí eu pedi pro sonoplasta da igreja, falei, abaixa o som. Daí ele abaixou o som. Só que a voz falou, não, é para tirar o som. Aí eu falei, tira o som, abaixa, põe só o slide, tira o som. Olha a coisa interessante, irmão, não tinha ninguém do meu lado. Era o Espírito Santo que estava falando comigo. Olha a coisa interessante. Quando você vai pregar, é necessário que você seja imbuído do Espírito Santo, porque ele fala com você e através de você. E como eu falei para vocês, pode vir também junto com o pregador, se não for o Espírito Santo, é o Espírito de Satanás. Eu estava numa igreja, pessoal, eu estava num hospital em São Paulo, onde eu trabalhava como enfermeiro. Olha que coisa que aconteceu comigo. Já contei aqui na igreja, mas vou repetir porque para vocês entenderem como temos que ter o Espírito Santo na pregação. Pessoal, é o seguinte, eu estava passando plantão com um enfermeiro, e aí esse enfermeiro, ele ficou sentado na mesinha no nosso escritório. Ele me passou plantão e continuou ali no escritório dos enfermeiros. Aí eu vi ele pegando um livro preto, né? Ele pegou um livro preto, parecia uma Bíblia, e pegou um livro mais fino, que parecia uma lição da escola sabatina. Aí eu andei do lado dele, vi ele estudando, aí eu perguntei para ele, olha, você é cristão? Aí ele pegou, olhou para mim e disse o seguinte,
Não, eu sou satanista, eu adoro Satanás. Naquela hora eu fiquei assustado, pessoal, com aquela resposta, entenderam vocês? Me assustei com a resposta dele, e ele viu que eu fiquei sem palavras, e aí ele disse o seguinte: bem, eu vou te explicar para vocês. Ó, você não adora Deus, Jesus Cristo? Então, vocês não têm a Bíblia de vocês? Então, nós temos aqui a nossa Bíblia, essa aqui é minha Bíblia. E esse outro livro menor, se não tem uma lição que vocês estudam também, que é a Escola Sabatina, nós também temos uma lição que nós estudamos todos os dias. E o que nós fazemos? Eu estou aqui agora estudando um pouco, em seguida eu tenho um compromisso. E esse meu compromisso, eu vou falar para você o seguinte: você sabe essas igrejas, né? Essas igrejas que faz curas, faz milagres, e as pessoas saram, quando o pastor fala, a pessoa sai andando, curas e milagres, tudo em nome de Jesus? Aí eu falei, sim, isso aí é comum hoje em dia. Aí ele falou para mim uma coisa que eu fiquei assustado. Pois é, nem todos eles, né, são Jesus Cristo que faz a cura. Muitos curam em nome de Jesus, mas quem cura é Satanás. Eu falei, mas como Satanás? Sim. É o seguinte, olha, o que os pastores fazem? Olha só, irmãos, ele me contando. O que os pastores fazem? Eles entram em contato conosco, como eles não têm coragem de ir lá no nosso templo, né, para eles não serem vistos, então eles ligam para nós, eles vão para um hotel, eles avisam o recepcionista que assim que nós chegarmos, para nos mandar lá o apartamento onde eles se encontram, e lá, que eu faço? Lá eu faço, eles sentam, eu faço todo o trabalho, né? E eles recebem o espírito de Satanás no corpo deles. Aí depois que eles se enchem desse espírito de Satanás, eles vão para a igreja fazer curas e milagres em nome de Jesus. Então, irmãos, o primeiro passo para você ser um bom pregador é o Espírito Santo. Ou é o Espírito Santo que te acompanha, ou é o espírito de Satanás. Agora, para a nossa vida diária também eu quero dizer para vocês. Assim como para pregação você deve usar, né, o Espírito Santo, de manhã cedo você nunca deve também sair de casa sem quem? Sem o Espírito Santo, tá? Quando você levanta, quando você for sair da sua casa, entregue sua vida nas mãos de Deus e não saia de casa sem a certeza que o Espírito Santo está ao seu lado. Então, para a pregação, pessoal, primeiro ponto, anotaram, né? O Espírito Santo, você receber, orar, se puder jejuar, se puder fazer o que for, sinta-se forte em Deus para fazer uma mensagem, tá bom? Por quê, pessoal? Por quê? Tá? Antes de nós entrarmos para o segundo item. Por quê? Porque pode ser que você venha fazer uma pregação e seja o último dia de alguém que vai te ouvir, entendeu? A pessoa ouve aquela mensagem, é a última oportunidade que ela está tendo de ouvir a palavra de Deus. Quem sabe ela saia dali, ela morra, ou ela nunca mais volte numa igreja. Então é muito importante que você entenda isso, que pode ser a última vez que uma pessoa ouve a palavra de Deus e é você o pregador daquela noite. Entenderam vocês? Beleza? Segundo passo, tá? A Bíblia, tá? É a base do estudo. Escreva lá agora. Segundo passo, a Bíblia é a base do estudo. Primeiro passo é isso. Por que a Bíblia é a base do estudo? Você pode ler, depois aí você escreva do lado ali, tá? João 5, esqueci o versículo, 49. Examinar as Escrituras. Nossa, deu branco agora, esqueci o... Vê para mim, por favor. São João 5... lembrei. São João 5,39, tá? Examinai as Escrituras. Então, entendam vocês. Primeira base, o Espírito Santo. Segundo, você pode pegar, pessoal, o livro do Espírito de Profecia para você estudar. Você pode pegar livro histórico para você estudar. Mas a base do seu estudo tem que ser o quê?
A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia em São João 5,39 fala: examinai as Escrituras. Você vai encontrar por aí nesse mundo afora pessoas dizendo o seguinte: olha só o que as pessoas dizem. Nesse momento eu vou receber o Espírito Santo de Deus e eu vou apontar, né, aonde que o Espírito quer que eu fale, entendeu? Vai lá, abre a Bíblia aqui, abre a Bíblia e aponta, e aqui que o Espírito Santo quer que eu fale. Parece bonito, não parece bonito? Uma pessoa pediu o Espírito Santo e apontou o lugar que ele tem que falar com a congregação. Parece bonito. Mas é isso que Deus pede? Não, não é isso que Deus pede. Ele fala o quê? Examinai o quê? As Escrituras, ou seja, se prepare antes de pregar. Compreendeu? E tem outras pessoas, pessoal, que é o seguinte, né? Eles não leem a Bíblia. Eles dizem o seguinte: não, o Espírito Santo fala com o nosso pastor e o pastor lê a Bíblia para nós conforme a vontade do Espírito Santo. Parece bonito também. E as pessoas não leem a Bíblia, não leem a Bíblia. É só o que o pastor fala. Então, pessoal, tome muito cuidado com tudo que vocês ouvem, tá? Que as pessoas dizem para você. Então, a base, tá, da pregação, da mensagem que você vai fazer, tem que ser o quê? A Bíblia, tá? E inclusive, tá? Vocês vão ver muitas pregações em que o pregador, ele cita muitas vezes a Bíblia, mas não pede para abrir nenhuma vez. Vocês já ouviram pregação assim? Que a pessoa citou muitas vezes a Bíblia e não mandou ninguém ler a Bíblia, passou o sermão inteiro. Então, pelo menos uma vez, tá? Pode anotar uma observação aí, tá? Aí nesse mesmo capítulo, nesse mesmo assunto ali, que a base é a Bíblia, pelo menos uma vez você tem que citar um versículo da Bíblia e você tem que ler junto com os irmãos. Ainda que eu passe em slides, ainda que eu tenha toda uma estrutura, pelo menos um versículo eu devo ler com os meus irmãos. Entenderam vocês? Porque é importante? Então a Bíblia, ela é a base de tudo, tá? Outra coisa, pessoal, assim, de muita importância para todos nós, muito essencial para todos nós, na pregação, é o preparo do pregador, né? Então, o pregador, quando vem aqui para frente, ele precisa estar bem preparado, né? Agora, como que ele vai se preparar? Então, nós vamos falar agora sobre o preparo que o pregador deve ter. Vimos que ele tem que ter o Espírito Santo e a base do estudo dele é realmente a Bíblia. Outra coisa importante, pessoal, que quando você chega aqui na frente, que o pregador tem que falar também, é a sua apresentação. Terceiro passo, pessoal. Apresentação de quem? Do pregador. Pode anotar aí. Terceiro passo, a apresentação do pregador. As pessoas, elas não te conhecem. Pode ser até eu que estou aqui. Todo mundo me conhece. Mas pode ter um visitante, uma pessoa que nunca veio na igreja. Então, terceiro passo, a apresentação do pregador. Como que você vai fazer a sua apresentação? Você vai falar o seu nome. Por exemplo, meu nome é Walter Amaral, né? Eu pertenço à igreja, por exemplo, da Copa Fronteira, se eu estiver pregando em outro lugar. Se eu estou aqui na Copa, eu posso me apresentar, né? Eu sou Walter Amaral, né? Sou responsável aqui pelo Departamento de Ação Missionária associado ao irmão Galdino. Posso me apresentar quem sou eu. Ou eu posso também me apresentar quem eu sou, né? Se eu quiser falar assim, não, eu sou Walter Amaral, sou médico interno, né? Faço curso na faculdade da UCP. Então, o terceiro passo é muito importante você saber a sua apresentação, quem é você, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, é a maneira como você vai ter o primeiro contato com o público. Olha que coisa interessante. Você se apresentou.
qual é o seu primeiro contato com o público? Você vai ter que quebrar o gelo. Vamos supor que eu venho aqui, ó, né? Eu falo assim, ó. Eu sou Walter Amaral. Meu nome é Walter Amaral. Eu sou do departamento de enfermagem. Trabalho aqui no hospital na Pedro Juan Cabaleiro. Como é que vocês sentem? Abatidos. Hã? Abatidos. Abatido. Você transmite, o pregador, ele transmite sempre alguma coisa para o ouvinte. Agora vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Prazer. Vocês estão bem? Olha que sorriso bonito dessa menina, né? Estou contente com a presença de vocês aqui hoje, tá? É um privilégio para mim poder estar neste local para nós abrirmos juntos a palavra de Deus. Vocês estão vendo? Né? Eu chego aqui, eu chego abatido, né? Mas se eu chegar aqui e eu então quebrar meu gelo quando me apresento, né? E eu der um sorriso para as pessoas, eu ganho o quê? Eu ganho o meu público. Entenderam vocês? Eu tenho que puxar o público para mim, compreendeu? Porque logo, se eu não souber como quebrar o gelo, eu perco o meu público. Logo lá está a Cecília, está dormindo, a outra aqui já está cochilando, outra está de lado, outra já está vendo o celular, daqui a pouquinho eu perco o meu público. E o quebra-gelo, pessoal, é importante que você ganhe o público, entendeu? Então vocês têm que chegar na igreja, tá? Você se apresentou. Quando você vai se apresentar, você não vai chegar para o pessoal, boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? Eu já não estou bem, né? Então eu chegar aqui, boa tarde, irmãos, vocês estão bem? E aí, como é que tá? Tranquilo? Como é que foi a sua tarde? Né? Almoçou bem? Você gostou do almoço? Gostou mesmo? Eita, o que você comeu? Eita, que bom! É diferente, irmãos. Você vê, eu sorri, eu brinquei e o quê? Eu cativei. O que eu não posso fazer? Ficar brincando para provocar risadas em excesso dos irmãos. Entendeu? Isso eu tenho que evitar. Mas se eu chegar aqui e me apresentar a vocês, isso é muito importante. Então, olha, quebra-gelo, tá? Você se comunicou, disse quem é. O outro passo é o quebra-gelo. O quebra-gelo é exatamente isso. Você chegar a se expor, tá bom? Estamos aí, é no 4 ou no 5? 4 itens agora. Aprenda a falar com o corpo. Pessoal, 4 passos importantes. Aprenda a falar com o corpo. O que é falar com o corpo? Imagine vocês, eu chegar aqui, ó, e falar assim para vocês: o gato comeu a roupa do rei de Roma. Beleza. Irmãos, o gato, ele comeu a roupa do rei de Roma. Estão me entendendo? Vocês viram meu gesto? Ó, o gato comeu a roupa do rei de Roma. Irmãos, o gato comeu a roupa do rei de Roma. Eu estou falando de que jeito? Eu estou falando com o meu corpo. Compreendeu? E se eu venho aqui, ó, e começo, né, a leitura aqui: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, tá? Eu fico aqui e começo a pregar, né, irmãos? Eu estou aqui, o quê? Estagnado, né? Pregando com o meu papelzinho aqui, ó, estagnado. Lendo meu papel, estou lendo. Irmãos, o que acontece com o público, meu público? Meu público, ele quer ouvir a palavra de Deus. É interessante para mim falar de Deus. Mas se eu, irmãos, começo a falar com o meu corpo, eu venho para cá, o seu olho me acompanha. Eu venho para cá, o quê? Seu olho me acompanha. Estão me entendendo? Então, olha, se você for contar uma história, irmão, choveu demais. Chuva o quê? Chuva, né? Choveu demais, que alagou, ó, alagou toda a rua. Entendeu? Vocês repararam que vocês acompanharam o meu gesto? Choveu demais, alagou a rua, e o cachorro chegou na perna. Vocês acompanham. Então, quando vocês forem
fazer uma história, contar uma história na Bíblia, ou qualquer tipo de história, vocês aprendam. Tem que viver o que, irmãos? A história. Então, por exemplo, você vai contar uma história, você vai chegar e vai se preparar. Como que eu vou contar essa história na igreja? Pessoal, a história ela é muito importante. E se você viver a história, ela faz toda a diferença, irmãos. Olha, outra coisa importante. Ter 5, 4, 5, né? 5. Agora 5. Ter um tema central. Sim, ter um tema central. Por exemplo, você vai pregar, tá? Mas qual é o assunto que você vai pregar? Ah, eu vou pregar sobre A volta de Jesus. A volta de Jesus. Ó, a volta de Jesus. Aí, então, o tema central do seu assunto é esse, tá certo? E aí, quando você vai pregar, você fala, né, da volta de Jesus. Daqui a pouquinho você está falando dos mortos. Daqui a pouquinho você está falando das bem-aventuranças. Daqui a pouquinho você está entrando na criação. Daqui a pouquinho você está falando em advento das 2h30 da tarde e manhãs. Isso não pode. Estão me entendendo? Não pode. Não. Se você vai fazer uma pregação, o seu tema tem que ser um tema central. Você não pode fugir do assunto. Entendeu? Então, olha, o seu sermão, dentro desse tema central, ele tem que ter começo, meio e fim. Então, escrevam lá, tá? Um tema central, tá? Aí, nesse tema central ainda, embaixo, subtítulo, começo, meio e fim. Como que ele é o começo? O começo, ele é de suma importância. No começo, ele vem logo depois do quebra-gelo. Você quebrou o gelo, conversou com todo mundo, com as pessoas, conversou, né? Ganhou os irmãos. E agora você vai começar o seu sermão. Como que você pode começar o seu sermão? O que as pessoas gostam muito da igreja? Já pensaram? Eles gostam do que, irmãos? De uma história. Vocês repararam que quando um pregador ele começa com uma história, ele consegue prender mais a nossa atenção? Já repararam isso? Né? Então, você pode escolher, olha, a volta de Jesus. Então, você vai ver uma história que fale sobre a volta de Jesus. E você começa com aquela história. E você cativa o povo com ela. Né? Então, é uma história. Isso é muito importante. Nessa parte aí entra a técnica ainda, que você começa a história, você faz ali no início, a introdução, aí você faz o meio do seu sermão e conclui a sua história no final, que as pessoas ficam totalmente amarradas pela história que você iniciou. Entenderam vocês? Né? Uma sugestão muito boa. Você começa a história, vai para o meio do sermão com o assunto que você quer falar e no final você pode concluir com a história. Muito bom. Então, pessoal, começamos com a história. Agora, o que é o meio? O que é o meio? O meio é exatamente aquilo que você quer falar para a igreja. Por exemplo, a volta de Jesus. Eu vou ler o quê? Por exemplo, Mateus 24, né? Mateus capítulo 24. Então, o meio é aquele momento em que você vai abrir a Bíblia e vai falar para os irmãos. Entenderam vocês? Nós fizemos uma introdução, chamamos a atenção e agora vem o meio. O meio é todo aquele versículos que vocês querem explicar para os irmãos. Tá? Por exemplo, eu vou falar sobre a volta de Jesus. Então eu vou abrir aqui em Mateus capítulo o quê? 24. Né? E aqui no Mateus 24, o que eu tenho aqui? Eu tenho muitos assuntos. Né? Vamos supor aqui, eu quero ler para vocês aqui, por exemplo, aqui nesse momento, aquele momento em que o pregador diz o seguinte, olha, vamos abrir a Bíblia em São Mateus, capítulo 24, e vamos ler o versículo 3. Entendeu? Esse aí é o quê? É o meio. Estão me entendendo?
Então vocês podem escrever aí, pessoal. O meio é o momento em que você abre a Bíblia e a lê com os irmãos. Tá? O meio. Introdução. Tá? Início, que é introdução. Você pode colocar ali entre parênteses uma história. Tá? Ou algum meio que você cativa os irmãos. Como nós estamos aqui aprendendo, aconselharia vocês começarem com uma história. Então, o meio é a mensagem que você quer dizer para os irmãos. E a conclusão? O que vocês acham que é a conclusão? Aplicação do texto. A conclusão é um resumo de tudo aquilo que você falou. Um resumo da história, um resumo da mensagem e uma inclusão deste assunto dentro da nossa vida. Entendeu? Então, a conclusão, eu vou pegar a mensagem que eu tenho, que eu falei aqui, a história que eu falei, e vou expor ela para os nossos dias, tá? E vou colocar elas na vida de cada pessoa que aqui se faz presente. Vou levar os meus ouvintes a terem vontade de estar pronto para a volta de Jesus. Entenderam vocês? Eu vou fazer o quê? O meu apelo. Então vocês entenderam? Introdução é o quê? Uma história, podemos dizer. Meio é o meu diálogo ao abrir a Bíblia. A conclusão é a aplicação do que eu falei na vida dos nossos irmãos. Levar os meus irmãos a terem vontade do quê? De estar pronto quando Cristo voltar. Se eu pregar sobre, por exemplo, um outro assunto, me falei. Alguém tem um outro assunto? Uma sugestão? Pregar sobre o quê? Algum tipo de pregação que vocês já ouviram antes. Vamos supor, eu vou falar sobre não comer carne de porco, tá? Vou pegar a Bíblia, vou contar uma história, uma introdução, vou mostrar pela Bíblia, e a conclusão seria o quê? Incentivar as pessoas a não comer a carne de porco e o porquê que ela faz muito mal à saúde. Então, o que é a conclusão? É a aplicação do estudo que eu fiz na vida das pessoas que estão me ouvindo. Entenderam vocês? Muito bom. Vamos lá, sexto ponto. Nós não vamos demorar muito nossa mensagem. Sexto ponto, tá? Quanto tempo eu tenho para pregar? Pode ir lá. Quanto tempo eu tenho para pregar? Isso, pessoal, é de suma importância. Não é o falar muito que vai fazer as pessoas entenderem o que você quer transmitir. Você vai numa igreja, eles te dão 20 minutos, irmãos, aqui sua mensagem é 20 minutos. Então, o que acontece? Você vai falar o quê? 20 minutos, vai preparar uma mensagem para 20 minutos. Ô, irmão Hélio, você tem 1 hora para falar. Ele vai preparar uma mensagem para quanto tempo? Para 1 hora, tá? Ô Carlos, você vai ter 30 minutos. Sua mensagem tem que ser de 30 minutos. Você nunca deve fazer assim, ó. Bem, irmãos, ô pastor, já deu uns 20 minutos aqui, estou sentando, tá? Tá bom? Você nunca deve jogar a responsabilidade do tempo em cima do pastor ou de alguém da igreja. Você já sabe. Maria, são 20 minutos, você vai falar 20 minutos. Entendeu, irmãos? Você vai fazer a pregação em cima do tempo que lhe foi cedido. Entenderam vocês? Dúvida até aqui? Nenhuma, né? Outra coisa importante, pessoal, que o pregador também deve fazer, é a questão do vestuário. Vestuário. Por exemplo, hoje está um dia nem calor, nem frio, tá? Eu estou aqui de camisa, manga curta, né? E estou também de gravata. Se for um dia muito quente, eu posso usar uma roupa o quê? Mais leve, mais fina, posso tirar minha gravata. Se tiver muito frio, eu venho bem agasalhado, né? Então, se você deve usar sempre uma roupa decente, bem arrumado, a mulher ou o homem está bem arrumado, mas com uma roupa que não te provoque suor, para você ficar toda hora suando, né?
cansado, a pessoa está vendo que você está pregando e está ali num sufoco danado pregando. Então o vestuário deve ser bem conciso, tá? Bem digno o vestuário, mas ao mesmo tempo que ele não te traga ansiedade, cansaço, suor, né? Por você estar ali expondo a mensagem. Então, o vestuário, pessoal, a maneira como você vai pregar, isso é muito importante, tá? Próximo passo, que é o 8? 7. 7. Coisas que o pregador não pode fazer. Vamos lá, coisas que o pregador não pode fazer. Ó, mão no bolso, né? E aí, tá, tudo bem, eu com a mão no bolso, tá? O pregador nunca deve colocar a mão no bolso, entendeu, irmãos? O pregador nunca deve fazer isso aqui, ó. Põe para mim aqui, irmão, por favor, ele aqui. O pregador nunca deve fazer isso aqui. Isso coisa que o pregador não deve fazer. Colocar, irmãos, entendeu? O cotovelo dentro em cima do púlpito, tá? Eu estou aqui com o meu púlpito, tá? E aqui, então, eu vou, né, colocar o meu cotovelo, como se estou pregando aqui, e estou com o meu cotovelo dentro do púlpito. Eu nunca devo fazer isso, tá? Outras vezes, irmão, o pregador começa a pregar muito, aí, então, ele... E assim, então, batendo dentro do púlpito. Aí irmãos assustam, estão dormindo e já acordaram, né? Ou pegar, né? E está contando uma história, está falando e em cima da Bíblia. Em cima da Bíblia, irmãos, né? Batendo forte. São coisas, irmãos, que o pregador ele nunca deve fazer, irmãos. Entendeu? É um desrespeito para com a pessoa, para com Deus, né? E essas posturas, irmãos, né? Ou dá de cansaço, né? Da esgotamento físico, né? E isso é ruim. Então coloca lá, coisa que o pastor não deve fazer. Colocar a mão no bolso, tá? Se encostar dentro do púlpito, colocar o cotovelo no púlpito. Não pode bater em cima do púlpito, bater em cima da Bíblia, tá? Essas coisas nunca devem fazer, né? Outra coisa também que o pregador nunca deve fazer, irmãos, né? Ele está contando uma história negativa, né? Por exemplo, e a pessoa, então, era um adúltero, não é, Hélio? Não dá a intenção que o Hélio é um adúltero? Você está me entendendo? Então, né? Aquela pessoa, então, gostava de roubar. Não é, Maria? Não é verdade? Dá a intenção do quê? Que a Maria, né? Está roubando. Sabe, irmãos? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases que nós falamos para as pessoas, né? Ao citar nomes de alguém. Estão me entendendo, irmãos? Né? Isso aí é de extrema necessidade, né? Então, e outra coisa importante, irmãos, oitavo? A pregação tem que vir de acordo com a necessidade do ouvinte. Coloca lá. A pregação tem que ser de acordo com a necessidade do ouvinte. Escreveram todos vocês? E eu vou explicar por quê. Muito bem? Não escreveram? Com a necessidade do ouvinte. E nós vamos supor que eu tenho aqui na igreja, entendeu? Eu tenho aqui na igreja uma igreja só de idosos. De idosos. E eu vou contar para essas... Eu chego aqui e o meu sermão é da menina cativa. O que vocês acham? Eu estou certo ou estou errado em fazer um sermão da menina cativa com pessoas idosas? Eu não estou errado. Eu posso, né, fazer um sermão sobre menina cativa. Vai ter algum aproveitamento para os meus ouvintes? Todos idosos?
vão gostar da história que aconteceu tudinho, mas eles não vão ter aproveitamento pela vida deles. E isso é uma coisa que você tem que focar. Você não está aqui para ser um apresentador. Você está aqui para ser um instrumento de Deus. E Deus te dá a sabedoria para você conhecer o seu público. Aqui, irmãos, teve uma época na igreja, o Hélio pode ver, que nós tínhamos muita criança. Então nós falávamos, né, para os pregadores, olha, nós temos muita criança. Nossa mensagem tem que ser para a criança, para os adolescentes, para os juvenis. Então as pessoas sabiam que iam falar, na sua maioria, para as crianças. Você tem que conhecer o seu ouvinte. Tá bom? Né? Você vai pregar, por exemplo, na igreja da Jardim Ivone. Tá certo? Opa, no Jardim Ivone. Tem muita criança? Tem muito adulto, muitos jovens? Como vai ser a pregação? Então, tirar saber, irmãos, como que é o local aonde você vai pregar. Tá bom? Nono passo, são 10º, tá? Nono passo, o 10º vai checar. Nono passo, usar linguagem simples. Usar linguagem simples. Irmãos, alguns pregadores, eles gostam, né, na mensagem deles, colocar uma frase, uma palavra que ninguém conhece, né? E se eu, por exemplo, falar aqui para vocês, né? E o paciente, então, estava com dispneia. E aí? O paciente estava com dispneia. Estou contando uma história, e aí eu digo, o paciente estava com dispneia. E o paciente, então, piorou com isso. Agora eu pergunto, o que é dispneia? Dispneia. Levanta a mão, quem sabe o que é dispneia. Uma pessoa só saberia o que é uma dispneia. Estão me entendendo? Se eu falar para vocês, então, e o paciente, então, apresentou um AVC. O que é AVC? Uma pessoa só sabe. 2. Alguém mais? AVC? 3. Vocês estão me entendendo o que nesse estudo, o que você tem que fazer? Você tem que falar linguagem simples. E o paciente apresentou falta de ar. O paciente estava com dificuldade de respirar. Quem sabe o que é dificuldade de respirar? Quem sabe o que é dificuldade de respirar? Todo mundo? Então, dificuldade de respirar é dispneia. Entendeu? Numa linguagem. Então você não queira inventar. Sabe? Eu vou lá, eu vou ver umas frases aqui, e eu vou falar bonito, né? Falar dispneia. E as pessoas se perdem. Vocês estão me entendendo? Não tentem ser o que vocês não é. Não tentem se mostrar. Nós, pregadores, nós temos que se esconder e deixar Cristo falar. Nós temos que facilitar a vida do nosso ouvinte. Agora, se eu estou falando para médicos, doutores e enfermeiros, eu vou falar termos técnicos, todo mundo vai saber, porque nós usamos isso no dia a dia, todos eles sabem, entendeu? Então você vai mostrar seu sermão, você deve o quê? Usar a linguagem simples. Tudo bem? Dúvida nenhuma? Né? Então, outra coisa, né? Então isso que nós estamos vendo aqui, são coisas que são de extrema importância, tá? Para todos nós, né? E deixa eu só ver aqui, mais que eu estou escrevendo aqui. Acho que tem uma pergunta aqui, ó. O último daí. E se você falou a palavra e depois você explicou o que é a palavra? Então, por isso que eu falo para vocês, não tem necessidade. Entendeu? Você vai ter que explicar a palavra, não tem necessidade. A não ser, por exemplo, eu li um texto aqui na Bíblia, certo? Aí, por exemplo, falou sobre o Monte Carmelo. Aí eu quero explicar para os meus ouvintes o que é o Monte Carmelo. Aí há uma necessidade.
Eu não devo provocar curiosidade para depois explicar o que eu disse. Você pode evitar isso, entendeu? Não tem necessidade, entendeu? Não precisa fazer isso. Então, o 10º agora aqui, irmãos. Fazendo isso também, você está dizendo que o seu público não é besta que eu queria falar, mal informado, né? Então, o 10º agora, para nós terminarmos, falta de um bom planejamento no sermão. Escreva lá. Falta de um bom planejamento no sermão. Então, por exemplo, você vai, por exemplo, começar, você foi convidado para pregar. Aí você diz o seguinte, não, é tranquilo, né? Eu chego lá, pego a Bíblia, leio, o Espírito Santo vai me usar e eu falo, tá tudo certo. Aí depois, todo mundo vai se incentivar você, fala, nossa, irmão, o senhor pregou bonito, o senhor pregou muito bem, né? Só para te incentivar, porque na realidade seu sermão foi o quê? Foi uma tristeza. Então, muitas vezes, irmãos, acontece o quê? Uma falta de planejamento, tá? Então, o planejamento é o quê? Sobre o que eu vou pregar? Qual é o meu público? Eu não sei pregar, nunca preguei para ninguém. Pessoal, você vai diante do espelho, tá? Olha só, você vai diante do espelho e você prega para você mesmo, tá? Você fala com você. Tudo bem, Walter? Você está bem? Peraí, esse sorriso não ficou bem. Não abri direito a boca, né? Ô, Walter, como é que está você? Muito bem, né? Você tem que treinar a dicção, pessoal, tá? No começo, eu pregava para a bananeira, né? Chegava lá no pé de bananeira e começava a falar para a bananeira, né? E ali eu ia expondo, né? E nas pregações que eu fazia, eu sempre pedia para alguém, às vezes, olha, no que você acha que eu errei? Né? No que eu fui errado? E a pessoa fala, olha, você tem que se movimentar mais, você tem que abrir mais a boca, você tem que se comunicar dessa maneira. Então é bom, irmãos, termos alguém que não que nos critique, mas que queira nos seja sincero, né, com a gente e faça nós melhorarmos. Irmãos, essa mensagem, nós fazemos essa pregação, se você seguir isso na sua vida, a sua vida vai ser bem diferente. Por exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego. Como que eu devo ir? Muito bem arrumado, né? Bem arrumado. Hoje em dia, irmãos, nós temos na internet muitas técnicas de como se apresentar numa entrevista. Vejam isso, tá? Quando você for conversar com a pessoa, saiba como chegar e apertar a mão da pessoa. Como é que você aperta a mão de uma pessoa, irmão? Vem cá, irmão. Como é que você aperta a mão de uma pessoa? Por exemplo, você vai no local, né? Você vai chegar aqui na igreja, você é um recepcionista, você vai cumprimentar alguém. Você, opa, tudo bem? Bom dia. Olha só, o meu olho no olho dele. Eu não posso cumprimentar ele olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá. Entendeu? Eu já venho com alegria. Quando eu venho com alegria, ele me responde com o quê? Com alegria. Eu cumprimentei forte, olhei no olho, olha, um prazer, né? Obrigado. É um prazer. Então, quando você vai numa entrevista de emprego, é assim que você vai se cumprimentar. Se você vai falar com o diretor da escola, é do mesmo jeito. Ela vai bater o olho em você. Primeira coisa que eles fazem é bater o olho em você, na sua roupa. Você não precisa ser roupa de rico nem de milionário. Roupa limpa, bem composta. Você não vai chegar lá para cá para a pessoa, oi, né? Caidinho, sentindo torto. Não. Postura. Na pregação, você não vai chegar aqui na pregação e começar, né? E assim, irmão, né? Não. Postura. O pregador tem que ter postura. Falar com convicção, sem medo. Então, da agora para frente, nós temos a irmã Maria que vai poder ajudar vocês, né? Converse com ela. Quem tiver, preparar um sermão aí, uma mensagem, fala para a tua tia Maria, eu gostaria de pregar numa quarta-feira. Numa quarta-feira eu quero pregar. Ela vai abrir espaço
para você falar a mensagem. E ela vai te dar para você novas orientações. Tanto ela, e se precisar, conversa com o irmão Érico, comigo, com o irmão Hernani, com a irmã Cariane. Todos nós vamos te ajudar. Pessoal, isso é para a vida de vocês. E vai fazer toda a diferença. Vamos supor se você é um patrão, né? Você pegaria para trabalhar para você uma pessoa, né? Que tem medo de tudo, introvertida, ou uma pessoa extrovertida. Normalmente, uma pessoa extrovertida, ela tem mais chance, tá? E se você é introvertido, tem essa dificuldade, tem as técnicas que você pode usar para melhorar. Que você possa fazer uso disso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês.